Olá, este é o Boletim AgRevolution, seu conteúdo semanal sobre inovação no agro aqui no Canal Rural. Você deve saber o tamanho da sua propriedade, um número aproximado do que precisa de insumos e talvez a produção total da última safra. Mas e se eu perguntar quais talhões são os mais lucrativos, a taxa variada de aplicação por área ou o histórico exato do clima na sua microrregião? Fica mais difícil, não é mesmo? Pois quando falamos em eficiência, estas informações são tão importantes quanto as primeiras, para melhorar os resultados e o lucro. Na agricultura atual, já não há mais espaço para o achismo. Vamos tomar decisões a partir de dados. AgRevolution, o novo agro, conversa com você. O conceito data-driven, ou decisões guiadas por dados, é justamente um dos pilares da agricultura de precisão e também do agro 4.0. Vocês podem me dizer que dados sobre as lavouras ou gado sempre existiram e é pura verdade. O que ocorre é que com as novas tecnologias, nossa capacidade de gerar, processar e analisar as informações deu um salto sem paralelo na história. É como comparar uma vela no escuro com um sol em campo aberto. Mas como acessar este mundo antes oculto, agora revelado para multiplicar a produção? Doutor Stanley, que tipo de ferramentas o produtor precisa ter para conseguir gerar dados a respeito das diferentes etapas da produção dele? Bom, o produtor hoje tem uma facilidade grande porque ele pode obter dados gratuitamente de satélites, imagem de satélites é um ponto. Ele poderia ter também dado que é coletado por meio de uma estação meteorológica, um dado mais, vamos dizer assim, pontual dentro da propriedade dele, e ele também poderia, se ele for mais tecnificado, ter um dado que vem por meio de sistemas embarcados. Então, esses dados, por meio de equipamentos, tratores ou robô no campo, eles podem captar informação que pode subsidiar diferentes etapas de um processo produtivo, para que auxilie esse produtor a tomar uma decisão assertiva e não fique mais na tentativa e erro e vá exatamente para a decisão orientada a dados. Que tipo de indicadores o produtor tem e pode usar na propriedade dele? Ele pode ter diferentes indicadores. Por exemplo, se ele instala sensores na propriedade dele, ele tem informação de solo, ele tem sobre a qualidade do solo, sobre umidade, temperatura do solo, ele tem indicadores também de dados meteorológicos, né? Se ele tem dados de satélite, ele até pode mapear a informação de chuva, então esse dado está pronto. Se ele tem foto da lavoura com doenças, a praga chegando, isso significa que ele pode não ter certeza da severidade daquela doença. Então, ele precisa de um especialista para apoiar esse tipo de decisão. É como se ele acendesse uma luz sobre a propriedade dele. O produtor que não tem isso praticamente atua no escuro, quase. Exatamente. A diferença é que agora você sai da suposição, você sai da intuição e da experiência, e essa luz que você informa aí, que você mencionou muito bem, significa as possibilidades que ele terá com o manuseio de um volume de dados grande, uma variedade de dados, que pode ser imagem, pode ser dados climáticos, e também a velocidade com que esses dados chegam, tá? Trazendo uma grande gama de alternativas para que ele tome decisões mais assertivas. Então, ele já vai tomar aquela decisão sabendo que ele está dando os passos corretos. Não há dúvida de que estes dados podem fazer a diferença na tomada de decisão de produtores. Mas também parece complicado trabalhar com isso, né? Na verdade, nem um pouco. A Plantap, por exemplo, tem uma plataforma que organiza todas estas informações e deixa tudo muito simples de ver e entender. Sabe o que eu digo? Complicado é tomar decisões erradas por falta das inovações suficientes ou mesmo arriscar margens da propriedade.
Concorda comigo? Eu estou conversando aqui com o Marcelo Laurenti, que é diretor do Grupo Atto. Marcelo, conta pra gente qual que é a importância dos dados para a tomada de decisão dentro da fazenda, por favor. Os dados são de grande relevância para a tomada de decisão, Daniel. Com a chegada do digital, tem sido proporcionado um mundo novo para o agricultor. Isso já aconteceu em vários ramos de negócio ao longo do mundo, né? E mais recente chegando no agro. Mas a grande importância é que, baseado num ambiente de dados, o agricultor vai tomar decisões cada vez mais assertivas e, consequentemente, ele vai alavancar a sua produtividade e se tornar mais competitivo. Consequência disso é gerar cada vez mais alimento, mais abundância e mais competitividade para um setor que traz tanta pujança. E a grande mudança é que, apesar do setor ser extremamente eficiente, até então o agricultor tomava as suas decisões baseado especificamente nas suas experiências ou em conversas com algumas pessoas do seu círculo de relacionamento. E nesse novo mundo, através de dados, ele tem uma opção, vamos dizer assim, e uma possibilidade de aprender com experiência de outros agricultores, então ele vai tomar decisão em cima de um contexto muito mais confiável. Como é que a plataforma Plantap, que é do Grupo Atto, favorece esse uso dos dados para tomada de decisão assertiva, para ganho com a experiência também de outros agricultores? Como é que ela favorece isso? Como é que ela ajuda? O Plantap hoje ele é separado em 3 ambientes. O agricultor, ao se cadastrar, é totalmente gratuito. Ele tem um primeiro ambiente que ele faz a gestão dos seus próprios dados, então a gente dá visibilidade, a gente usou todo o nosso know-how para transformar os dados dele em informação aplicável, tá? E fazendo isso, colaborando com a plataforma, automaticamente ele recebe como retorno dessa colaboração o acesso aos dados da região onde ele tem a sua propriedade. E o que são os dados da região? São os dados dos demais agricultores que plantam naquela mesma região que ele. E o que é o grande ganho disso, Daniel? O grande ganho disso é que um aprende com a experiência prática do outro e não só baseado em informações teóricas. Isso traz tanto uma aceleração do conhecimento, fazendo que ele explore rapidamente toda a tecnologia disponível, como também evita que ele cometa erros, que ele entre em algumas tecnologias ou que plante algumas cultivares que não são tão boas para aquela realidade. E eu gostaria só de fazer uma ressalva aqui. Apesar do agricultor aprender com a experiência do outro agricultor, em nenhum momento a identidade desse agricultor vem a público. Hoje o Plantap está disponível em todo o Brasil e também no Paraguai, tá? Então agricultores que trabalham com as culturas da soja, milho e algodão podem participar dessa plataforma e é totalmente gratuita, não tem nenhum custo para o agricultor. Basta ele entrar no site que é www.meuplantap.com e cadastrar a sua propriedade, cadastrar suas informações e ele já começa a participar. Existe também um aplicativo, tá, Daniel? Que está já nas lojas da Apple e da Google, que o agricultor pode baixar com o nome de Plantap para poder fazer o seu cadastro. Nós também falamos com um dos usuários da solução da Plantap para saber sobre o papel dos dados para a agricultura atualmente. Aurélio Pavinato, diretor-presidente da SLC Agrícola, um dos principais grupos agrícolas do Brasil e do mundo, compartilhou a sua impressão com a gente. Senhor Aurélio, como a utilização de dados ou as decisões guiadas por dados transformaram o grupo SLC Agrícola nos últimos anos? A agricultura digital e a gestão de dados, eles estão transformando a agricultura brasileira e mundial. Nós estamos trabalhando para coletar cada vez mais dados e também trabalhando para processar esses dados e gerar informações. E com isso a gente vai conseguir tomar decisões mais qualificadas e fazer a gestão da nossa operação agrícola com mais eficiência. A expectativa nossa é que no longo prazo os ganhos serão exponenciais. No final nós vamos ter um sistema produtivo mais eficiente e mais sustentável. É isso que a sociedade está nos demandando, uma produção de alta qualidade e seguindo todos os preceitos da sustentabilidade. Então, o chamado mundo da abundância, eu acredito fielmente que ele está acontecendo e acontecerá, e nós não teremos limitações de recursos, limitações de capacidade de produzir para atender à demanda mundial de alimentos ao longo das próximas décadas.
Parece que o agronegócio hoje em dia já não tem mais espaço para achismo ou amadorismo, e a utilização dos dados é um dos passos mais importantes para isso. Estamos aqui para deixar você por dentro da 4ª revolução do agro. AgriEvolution, Novo Agro conversa com você. Até semana que vem. E para você continuar por dentro de tudo que acontece no Agro 4.0, acesse o nosso site e nos siga nas redes também, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem conteúdos exclusivos por lá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Até o próximo! AgriEvolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.